Hoje nós recebemos no Jornal da CBN, segunda edição, João Amoedo, pré-candidato do Novo, pré-candidato à presidência. Senhor João, como vai? Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Nonato. É um prazer estar aqui conversando com vocês e com os ouvintes da CBN. Kennedy Alencar conosco lá no estúdio de Brasília também. Kennedy. Boa noite, Amoedo. Boa noite, Kennedy. Queria começar, senhor João, perguntando a respeito da pesquisa Datafolha, né? O senhor é pré-candidato por um partido novo e pequeno e que terá pouco tempo na propaganda eleitoral, tanto no rádio quanto na TV. E ainda é desconhecido do grande público. A última pesquisa Datafolha trouxe com Lula ou sem Lula, né, 2 cenários. Num deles o senhor aparece com 0 e no outro com 1% da intenção de voto no cenário sem o ex-presidente Lula. O senhor entende que a sua candidatura é mesmo viável no atual cenário político? Nonato, eu entendo que sim. Porque a grande parte da população brasileira anseia por mudanças, que é renovação. E isso é exatamente o que a minha pré-candidatura, na verdade não é candidatura ainda, mas propõe. É uma forma nova de fazer política, com posturas diferentes, cortando benefícios, cortando privilégios, e tudo isso através de uma instituição recente, que quer justamente valorizar o cidadão, melhorar a eficiência da gestão pública. Então, por isso, eu acredito que a gente vai crescer bastante. Temos sentido isso nas ruas, nos eventos que o Novo tem feito por todo o Brasil. Agora, é claro, a gente é um partido que tem pouco tempo de criação, tem um pouco mais de 2 anos e meio, sem uma bancada apenas de 4 vereadores, que foi as nossas primeiras eleições de 2016. Então é natural que tenha esse índice e até me surpreende, porque algumas pessoas conhecidas de partidos grandes, como o TP, MDB e do DEM, estão exatamente na mesma faixa de 1%. Então eu entendo que o cenário ainda está muito aberto da corrida eleitoral. Ideologicamente falando, o Novo é um partido de direita ou não? Eu diria que o Novo é um partido mais com viés liberal. Porque hoje no Brasil os conceitos de direita e esquerda são muito distorcidos, mas o que a gente quer? A gente quer que um Estado que funcione para o cidadão e não o contrário, né? Hoje a gente trabalha aí 153 dias por ano para pagar impostos, mesmo assim os serviços públicos são de péssima qualidade, violência terrível, e mesmo assim as contas não fecham, né? Então o que a gente sempre se propôs desde o início do Novo foi fazer um movimento que se transformou num partido para melhorar a vida das pessoas, deixar uma geração melhor para as próximas gerações. Então é isso que a gente está trabalhando, e quando a gente olha ao redor do mundo, justamente os países que têm mais liberdade econômica são justamente aqueles que têm melhor qualidade de vida, maior renda per capita. Então temos que seguir o modelo que dá certo, né? Nós conversamos recentemente aqui com o pré-candidato Geraldo Alckmin. Ele dizia o seguinte: nessa questão de esquerda ou direita, o eleitor não está muito preocupado, ele está preocupado com o candidato que pode fazer alguma coisa por ele ou pelo país. O senhor também pensa desse jeito ou não? Ou acha que o eleitor se preocupa assim com quem é direita ou esquerda? Eu acho que tem se preocupado menos. O que eu entendo que o eleitor está muito preocupado agora é o seguinte, como eu comentei antes, é da renovação, porque o eleitor está cansado, e eu fui eleitor durante muitos anos, e por isso até resolvi entrar na política. Você está cansado de ficar do outro lado da mesa pagando a conta, trabalhando e ter muito pouco em troca, né? E esse sistema político que está consolidado vem fazendo isso há muito tempo, né? Em cima de privilégios, de coligações, e o cidadão, na verdade, paga a conta e não recebe nada em troca. Então acho que isso que o cidadão está querendo é um novo modelo de Estado, principalmente, né? Kennedy? Amoedo, o Brasil tem hoje 29 pastas ministeriais, né? 23 são ministérios, as demais têm status ou de ministro ou de ministério. São 29 pastas. Segundo uma reportagem da Folha de São Paulo, o senhor disse que vai reduzir, se eleito, para 10 ministérios. Quais seriam eles? Kennedy, é mais ou menos isso que a gente está pensando. Estamos detalhando até para os nomes especificamente, mas vou citar alguns que nós achamos que são os mais relevantes, né? O Ministério da Economia, Infraestrutura, onde a gente consegue agregar bastante coisa ali, Ministério da Defesa, Ministério da Segurança Pública, Educação, Saúde, Ciência e Tecnologia, da Gestão Pública, Casa Civil, e está me faltando um, mas eu diria que esses são os principais. E a gente entende que com isso, hoje temos mais de 150 secretarias, a gestão pública pode e deve ser mais eficiente, justamente para a gente ter cuidado com o dinheiro do pagador de impostos, né? Seria justiça que está faltando, não? Não, eu acho que eu citei justiça. Desculpe, justiça Não, estará junto com a segurança pública. Tá. Entendi. O senhor citou economia, defesa, segurança, ciência e tecnologia, saúde, educação, gestão casa pública, civil. Casa Civil, relações exteriores. Era o último. Mas para um país tão grande como o Brasil, continental, uma sociedade tão complexa, não é pouco ministério? Não é necessário
ter um estudo mais detalhado para poder, então, fazer esse tipo de anúncio, não? Não, porque uma das ideias que nós entendemos também que deve acontecer é a gente devolver maior poder, com um novo pacto federativo, devolver maior poder para os estados e municípios. Porque o que tem acontecido na prática? A gente tem centralizado muito poder em Brasília, consequentemente a gestão fica ineficiente, cria-se um ambiente propício à corrupção e os deputados estaduais e os próprios prefeitos acabam ficando de pires na mão pedindo dinheiro em Brasília. O que a gente quer é justamente alocar a maior quantidade de recursos possível para aquele que está mais próximo da população. Afinal de contas, a gente vive num município, né? Mas onde o senhor vê, por exemplo, uma pasta como meio ambiente, agricultura, desculpe, a questão do agronegócio, o meio ambiente, ou seja, essas pastas elas são importantes e demandam muita regulação, né? Não, então eu talvez tenha pulado uma, porque uma das pastas que a gente quer é justamente agricultura e meio ambiente. E aí a ideia é colocar as duas juntas dentro da mesma pasta, porque a gente sabe que hoje acaba tendo um conflito muito grande entre agricultura e meio ambiente. A gente gostaria que as duas tivessem sob a mesma gestão. Agora, o que a gente pode fazer e pretende fazer é muita coisa ser apenas uma secretaria. E realmente reduzindo a estrutura burocrática. O que acaba acontecendo? Né? A gente acaba tendo uma burocracia muito grande e na ponta a parte de serviços, de educação, de saúde acabam sendo muito ineficientes. Então a ideia justamente é ter uma gestão mais enxuta na parte burocrática administrativa para que no serviço a gente possa colocar os recursos lá para dar um melhor atendimento ao cidadão brasileiro. E na questão da privatização da Petrobras, a população, além de ser contra, como o senhor sabe, o senhor disse que quer convencer a população de que a privatização seria boa, a Petrobras tem imensas reservas de petróleo, tem uma posição privilegiada de liderança no mercado brasileiro. A Noruega, que é um dos países mais desenvolvidos do mundo, está em primeiro lugar no IDH, no Índice de Desenvolvimento Humano, criou a Statoil, que é uma empresa estatal de tem uma excelente performance, é líder em exploração lá no país dela e vem adquirindo campos de petróleo mundo afora e trabalha justamente sob o regime de partilha que existe no Brasil. A solução não é administrar melhor a Petrobras em vez de vendê-la? Não, o problema todo é o seguinte, é que quando ela está sob a gestão pública, é muito difícil que a gente consiga administrar melhor. Por quê? Porque os incentivos são exatamente na direção oposta. Primeiro, a gente acaba tendo indicações políticas. Segundo, o que é fundamental para uma empresa ser bem administrada? Ela precisa dar lucro. Só o fato dela poder falir é que faz com que é o maior incentivo para que ela seja bem administrada. No caso das estatais, sempre que há prejuízo, o governo vem e faz um aumento de capital e tira dinheiro dos nossos impostos. Foram 40 bilhões nos últimos 2 anos só para compensar prejuízo de algumas estatais. E a gestão do parente é muito bem vista pelo mercado, né? Desculpe interrompê-lo. Por exemplo, é um exemplo de uma gestão bem vista pelo mercado. É verdade, mas tem sido uma exceção, né? O que a gente acompanhou nos últimos anos de corrupção. Temos hoje uma das gasolinas mais caras do mundo e eu gosto muito, por exemplo, do modelo americano, que realmente não tem empresas estatais. Por último, eu diria o seguinte, o Estado brasileiro tem se mostrado tão ineficiente para cuidar da nossa saúde, da nossa educação, que os índices só pioram, da segurança. Será que faz sentido ele ficar fazendo exploração de petróleo, entregando correspondência, cuidando de instituição financeira e não cuidar daquilo que é fundamental? E tem mais um detalhe, né? Todos nós brasileiros, mesmo sem termos sido questionados ou perguntados, somos obrigados a sermos acionistas do Banco do Brasil, da Caixa, da Petrobras. Será que o cidadão não preferiria estar ganhando um pouco mais de dinheiro, economizando um pouco de tributo na compra do feijão, do arroz, do que ter como patrimônio uma ação do Correio ou da Petrobras? Eu acho que é muito no sentido da liberdade e da mais eficiência à gestão pública. Ô Amoedo, tem um tweet que o senhor publicou no dia 11 de dezembro do ano passado, que eu queria entender melhor. O senhor disse lá, o que queremos é combater a pobreza e não necessariamente a desigualdade. Somos, felizmente, diferentes por natureza. O combate à pobreza se faz com crescimento e com a criação da riqueza e não com a sua distribuição. Queria entender melhor a sua ideia, o que o senhor pensa a respeito, porque o Brasil já viu essa fase de esperar o bolo crescer e dividir, não aconteceu. Foi na ditadura militar, quando a desigualdade social cresceu. A maioria dos especialistas, dos organismos internacionais capitalistas, Banco Mundial, FMI, recomenda medidas de distribuição de renda. Mesmo que você não consiga gerar riqueza, é importante distribuir renda, seja com uma taxação maior dos mais ricos, uma taxação menor dos mais pobres, né? O senhor se arrepende do que escreveu ou só acredita mesmo nessa fórmula que parece que contraria a maioria dos estudos
a respeito de como se deve distribuir renda no planeta. O Thomas Piketty, por exemplo, divulgou recentemente. Perfeito, Kennedy. Eu na verdade, a gente sabe que alguns estudos não necessariamente, quando a gente vai para a parte prática, eles funcionam. Então eu sempre gosto mais de ver a coisa prática. E o que a gente constata no mundo em geral é que justamente, como eu estava comentando, os países que têm mais liberdade econômica, só para lembrar, o Brasil está na posição número 153, mas justamente os países que têm mais liberdade econômica, como Nova Zelândia, Hong Kong, Singapura, são justamente aqueles países onde tem maior geração de receita, onde as pessoas têm melhor qualidade de vida, maior renda per capita. Eu acredito que é uma coisa, me parece bastante óbvia, para o ouvinte até que está nos escutando, que você combate a pobreza criando riqueza. Simplesmente dividindo a riqueza, em algum momento ela acaba. O que a gente precisa no Brasil é criar um ambiente propício para que as pessoas possam empreender, com menos burocracia, menos regulações do governo. E, aliás, quer dizer, com a carga tributária menor, a carga tributária mais simples de ser calculada, nos últimos anos a gente andou exatamente na direção contrária, que foi o governo cada vez ser mais intervencionista, né, nos últimos mandatos. Isso fez com que o Brasil não consiga crescer. Agora, é óbvio que nós devemos ter um programa como o Bolsa Família de proteção a quem está na miséria. Mas é importante que a gente crie um ambiente propício para que as pessoas possam justamente sair da miséria, né? Possam ter a sua cidadania, possam ter o seu trabalho. Agora, João, a gente tem a intervenção no Rio de Janeiro ocorrendo e uma preocupação muito grande, né, das pessoas com a segurança de um modo geral. Se eleito, você pretende manter essa intervenção federal no Rio de Janeiro ou encerrá-la? E em cima disso, quando a gente fala em combater o crime organizado, o tráfico de drogas, passa pela legalização das drogas ou não? O que você pensa desses dois temas? Perfeito, Nonato. A intervenção tem data marcada para terminar, que seria final de dezembro. Eu sou favorável que ela tenha ocorrido, mesmo que sem planejamento e eventualmente com caráter eleitoral, mas o nível de criminalidade do estado do Rio e principalmente a falta de governo lá demandava esse tipo de ação. Agora, é claro, a intervenção militar tem que ser uma exceção. Eu acho que esse assunto tem que ser decidido com o próximo governador. A minha ideia, o que eu gostaria é que no primeiro momento a gente já pudesse tirar as tropas de lá e devolver esse processo para o governador eleito, mas talvez tenha que haver uma pequena transição nisso. Quanto ao combate ao crime organizado, é fundamental, é uma das pautas, inclusive, que eu tenho colocado para a questão de segurança, e no momento eu não acho que a gente deva trazer uma nova variável a esse processo de combate à segurança, que é a legalização das drogas. Eu não seria favorável à legalização das drogas nesse momento, porque a gente estaria trazendo uma nova variável a esse processo de combate, na verdade, de melhoria da segurança. E só para a gente fechar aqui, o senhor pretende manter a regra que prevê um teto para os gastos públicos? Certamente. Acho que é fundamental. Qualquer boa gestão sabe que tem que ter um limite de gastos, porque senão você acaba comprometendo a saúde financeira, que é o que tem acontecido com o Brasil nos últimos tempos. Perfeito. O Kennedy, agradecemos aqui o João Amoedo, né? Você teria alguma última questão, ou Kennedy? A gente tem um minuto ainda. Rapidamente, a Eletrobras, a maioria dos pré-candidatos que a gente tem entrevistado tem se mostrado contra a privatização feita pelo governo Temer, apesar de serem favoráveis em tese. O que o senhor pensa? Eu sou favorável a esse sistema que está sendo feito. É importante, eu até vi alguns comentários aqui no passado, é importante a gente esclarecer algumas coisas para o nosso ouvinte em relação à privatização da Eletrobras. Primeiro, nesse edital, a posição máxima que qualquer um acionista pode ter é de 10%. Então não haverá um controle absoluto de nenhum estrangeiro, porque a posição máxima é de 10%. Segundo, nesse edital também está claro que o governo terá direito a uma ação especial chamada de Golden Share, que dá a eles determinados poderes de veto. E terceiro, ele terá também direito a colocar o presidente do Conselho de Administração. E por último, está sendo reservado 9 bilhões de reais a serem investidos justamente nas práticas sociais, nas comunidades ribeirinhas, para ajudar o desenvolvimento em torno do Rio São Francisco. Então, por tudo isso, pelo fato de que a gente vai melhorar a gestão, o governo terá um direito de veto em alguns processos, me parece que ela é adequada para o saneamento e para um melhor serviço para toda a população. João Amoedo, muito obrigado por comparecer aqui no estúdio da CBN, trazendo aqui a sua visão, a sua contribuição para essa nossa discussão tão importante que está só começando. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, foi um prazer.